Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs à nossa reunião de hoje. E para darmos início então à nossa reunião, queremos convidar todos a manterem-se em pé, a fim de entoarmos o cântico número 36. O cântico número 36 tem o seguinte tema: proteja o coração. Queremos reiterar então as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs à nossa reunião de hoje, Vida e Ministério, que será uma reunião bastante interessante. Esta reunião de hoje, queridos irmãos, vai destacar a importância de tomarmos boas decisões. Também, em pérolas espirituais, vamos ver como é que os tolos são disciplinados na sua própria tolice. E também no estudo do livro de congregação, vamos ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo depois de chegar a Roma. Será que ele parou de pregar? Que exemplos vamos poder tirar daquilo que vamos aprender de Paulo? Então, esta reunião de certeza será bem interessante, por isso convido todos os irmãos a tirarem o máximo proveito desta reunião de hoje. Por isso, vamos dar início à primeira parte com Tesouros da Palavra de Deus, com o seguinte discurso: 3 perguntas que nos ajudam a tomar boas decisões. E vamos convidar o irmão Ananias Cerqueira para nos fazer essa parte. Obedecer ou não obedecer? Pode parecer uma coisa fácil, mas no dia a dia temos de tomar decisões pequenas e grandes. Algumas não tão importantes, mas outras envolvem a nossa vida e pode afetar outras pessoas. Mas a questão não é simplesmente obedecer ou não obedecer, é que escolha tomar. Como que essa escolha pode ser uma sábia decisão? Quando a pessoa tem um chefe duro, rígido, insensível, ele pode conseguir com que os seus empregados o obedeçam. Mas eles farão isso unicamente por medo das consequências da desobediência. No caso de Jeová, o soberano do universo, ele tem o direito de dizer exatamente o que ele quer de você, o que ele quer de mim, porque ele é o soberano, ele é o dador da vida. Mais do que isso, ele mantém a vida. Então, nós temos muitos motivos e razões para chegar à conclusão de que ele tem o direito de dizer o que ele quer de cada um dos seres humanos. Mas Jeová, ele não faz isso. Ele não dita regras do dia a dia. Ele não quer uma obediência por medo. Ele quer por amor. Já parou para pensar por que Jeová permite você, eu, tomarmos decisões em nossa vida? Por que ele deixou cada um decidir o que fazer em certas situações, se ele sabe que nós podemos cometer erros? Jeová fez isso por causa do amor. Sim, a única maneira de mostrarmos que realmente amamos a Jeová é quando fazemos isso de livre e espontânea vontade, não por medo. Por isso Jeová deu a você, deu a mim o direito de escolha, de tomar boas ou ruins decisões e sofrer as consequências da mesma. No passado, quando Moisés ele estava resumindo a lei de Jeová dada à nação de Israel, ele disse que a nação poderia escolher fazer o que é certo ou fazer o que é errado. E nós queremos fazer o que é certo. Então, o que vai nos ajudar a fazer isso no nosso dia a dia? Nós vamos falar sobre 3 perguntas que vão nos ajudar a atingir esse objetivo. A primeira é: vou mostrar que confio na orientação de Jeová? Veja comigo, por favor, Provérbios 16, 3. Abra, por favor, a Bíblia em Provérbios 16, 3. Diz assim: confia a Jeová tudo o que fazes, e os teus planos serão bem-sucedidos. Viu o conselho? Confiar na orientação de Jeová. Será que é fácil fazer isso? Confiar na orientação de Jeová?
Aparentemente, sim. Quando falamos de Jeová, o soberano do universo, que tem todo o conhecimento, é fácil obedecer a Jeová ou confiar na orientação dele. Mas nem sempre é assim, por causa da nossa imperfeição, por causa do medo e de onde nós estamos vivendo. Imagine a seguinte situação. Você chama um veículo lá, um Yango. Aí o motorista, ele entra na via em alta velocidade na contramão. Como é que você vai se sentir? À vontade? Tranquilo? Não, você vai ficar com medo, não vai? Às vezes a orientação que Jeová, ela vai na contramão. O mundo diz assim: você precisa de mais dinheiro, você precisa trabalhar para ter mais, você precisa procurar instrução superior, você precisa ir para uma universidade, para uma faculdade. A orientação da parte de Jeová, ela vem na contramão do mundo. Por isso que às vezes sentimos medo, insegurança, porque ela vai na contramão. Mas Jeová sabe o que diz. A orientação de Jeová é sempre benéfica. Por exemplo, Baruque, ele era o servo, o secretário de Jeremias. Ele amava a Jeová, as orientações. Ele tinha privilégios como escrever as cartas, escrever as orientações, relatar o que seria dito aos reis. Ele tinha o privilégio de representar Jeremias quando ele não podia comparecer em um compromisso teocrático. Então era alguém com uma certa autoridade. Mas mesmo esse homem com privilégios espirituais, em determinada ocasião precisou de um conselho da parte de Jeová. Jeová disse para ele lá em Jeremias 45, 3-5, olha, Baruque, você está procurando coisas demais para você. Jeová ia destruir aquilo tudo, e ele estava indo na direção errada, mas Jeová amorosamente deu conselho para ele. Ele confiou na direção de Jeová? Sim, ele fez isso, e ele escapou com vida. Servo de Jeová da atualidade tem feito a mesma coisa. Pense em Ramiro. Ramiro é um irmão pobre da região dos Andes. Ele recebeu uma oferta muito tentadora. O irmão carnal dele disse que ia pagar a faculdade para ele. Imagine ele, pobre, agora em uma faculdade com a perspectiva de uma melhora, de empregos melhores lá na frente. Ele tinha acabado de se batizar e recebeu um convite. O convite foi ir para uma cidadezinha pregar com um pioneiro. E agora? Ele precisava tomar uma decisão. Qual a decisão que ele tomou? Pense um pouquinho nas demais perguntas que ajudaram ele a chegar à conclusão certa. A segunda pergunta é: será que a minha decisão vai deixar Jeová feliz? Que é o mais importante. Vá comigo, por favor, em Provérbios 16, novamente, só que agora é o 7. Quando Jeová se agrada dos caminhos de um homem, faz com que até os seus inimigos fiquem em paz com ele. Olha aí a bênção da parte de Jeová. Quando nós obedecemos a Jeová, principalmente quando somos rápidos em fazer isso, nós agora precisamos de paciência para receber as bênçãos. E a bênção da parte de Jeová, ela enriquece, ela não acrescenta dor. E aqui disse que Jeová pode fazer até mesmo os inimigos de um homem ficarem em paz com ele. O que isso significa? Que não vamos ter problemas? Sim, vamos ter problemas, mas a maneira como Jeová vai nos tratar, vai nos guiar e direcionar, vai nos ajudar a superar, a passar por cima das dificuldades, a continuar firme do lado de Jeová. E o principal motivo? Por causa do nosso amor. Queremos alegrar a Jeová. Por isso estamos preocupados em tomar decisões certas. A terceira pergunta que vai nos ajudar é: será que estou sendo influenciado demais pelo que os outros dizem ou fazem? Tem-se dito que nós somos retalhos do que passamos na vida, das nossas experiências. Passamos por uma experiência ruim, sobra um retalhozinho. Passamos por uma experiência não tão boa, sobra um retalho. E isso vai moldando a nossa personalidade. É algo difícil, mas não podemos permitir que isso influencie as nossas decisões. Às vezes as pessoas à nossa volta encaram uma coisa como sendo errada, passa a julgar o comportamento de outros, mas unicamente por causa da cultura. Como lidar com essa situação? Veja Provérbios 16, 25. Provérbios 16, 25.
Há um caminho que parece certo ao homem, mas por fim leva à morte. Então não são os anos de vida, não é a experiência de vida, não é as circunstâncias à nossa volta, nem a cultura que deve influenciar demais em nossa decisão, mas sim como Jeová encara determinada situação. Veja, por exemplo, essa gravura, por gentileza. Um jovem irmão entra para procurar um terno e ele é oferecido um terno mais moderno, porém apertado. Ele revela partes do corpo, mesmo que por debaixo da roupa. O irmão sabiamente pergunta por algo mais apropriado. Por quê? Porque ele não quer ser influenciado pelo mundo à sua volta. Ele quer se guiar pelos princípios bíblicos. Quando nós pensamos nessas 3 perguntas, confio eu na direção da organização de Jeová? Será que minha decisão vai deixar Jeová feliz? E a terceira, será que estou sendo influenciado demais pelo mundo, pelas pessoas que me cercam ou por minha cultura? Quando pensamos nessas 3 perguntas antes de tomar uma decisão, é muito provável que tomaremos uma decisão sábia. Lembra-se de Ramiro? Ele tinha que tomar uma decisão. Qual foi a decisão que Ramiro tomou? Faculdade ou ir pregar? Ele decidiu ir pregar com o pioneiro, aprendeu a cortar cabelo, abriu uma barbearia e conseguiu se manter no serviço. Depois mudou-se para uma congregação indígena, aprendeu a língua e começou a ensinar as pessoas a verdade da Bíblia. E ele conclui dizendo que nenhum trabalho daria a ele tanta felicidade. E já por mais de 10 anos ele realiza esse trabalho. Será que essa decisão foi sábia? Com certeza sim, Jeová ficou feliz. Nós também podemos alegrar o coração de Jeová por sempre pensar bem nessas 3 perguntas antes de tomar uma decisão. Apreciamos com certeza esta parte que foi desenvolvida pelo irmão Ananias e tiramos o máximo proveito dessas 3 perguntas e queremos com certeza colocá-las em prática. De seguida vamos passar para a parte de pérolas espirituais e vamos convidar então Diógenes Bartolomeu para esta parte. Sintam-se todos bem-vindos, queridos irmãos, para partilharem as pérolas que vocês encontraram na leitura da Bíblia, especificamente em Provérbios 16. E seria bom se fizéssemos um esforço em partilhar as nossas pérolas em 30 segundos ou menos. Mas antes mesmo de ouvir os irmãos, eu proponho aqui a leitura de Provérbios capítulo 16, versículos 22. Vamos convidar a irmã Selma, a Manuel. O entendimento é fonte de vida para os que possuem, mas os tolos são disciplinados pela sua própria tolice. Obrigado, irmã Selma. Em que sentido é que os tolos são disciplinados pela sua própria tolice? Vamos começar com a irmã Milênia. Aquelas pessoas que rejeitam totalmente a disciplina de Jeová, né? Elas estão vistas diante de Jeová como pessoas iníquas, tolas e moralmente reprováveis. E por terem esse comportamento, basicamente, essa disciplina passa a ser redobrada, é adicionada, né? Normalmente. E quanto mais elas rejeitam essa disciplina de Jeová, elas provocam sofrimento a si próprias mesmo. Porque à medida em que vão desobedecendo ou rejeitando essa disciplina, vão causando problemas reais deste mundo mesmo, que é normal. Então, os israelitas também acabam trazendo aqui um grande exemplo para nós, né? Eles, no passado, acabaram rejeitando alguma das disciplinas de Jeová. Eles viram-se a sofrer redobradamente pelo facto de terem rejeitado essa disciplina de Jeová. Obrigado, irmã Milênia. Que pérolas espirituais encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Aqui à frente, a irmã Eliane. A partir do versículo 1 do capítulo 16, diz que o homem prepara os pensamentos do seu coração,
mostrando que Jeová deixou a cada um de nós a responsabilidade de cuidar daquilo que nós sentimos, da pessoa que nós somos no íntimo. Não é Jeová que produz automaticamente um espírito disposto em nós ou nos leva a ter uma inclinação errada. Jeová espera que nós cuidemos e nos esforcemos para moldar aquilo que sentimos, a nossa pessoa interior, de acordo com a vontade de Jeová. Obrigado, irmã Eliane. Adora. Provérbios 16:3 ensinou-me que quando eu estiver ansiosa com alguma situação que eu estiver a passar, o mais correto a fazer será entregar as minhas ansiedades a Jeová, porque Jeová sempre estará disposto a ouvir-nos e a ajudar-nos. Então, é sempre bom confiarmos no poder e na força que Jeová tem para nos ajudar, em vez de confiarmos no nosso próprio entendimento. Obrigado pelo seu comentário, Dora. Irmã Rosemary. Gostei do versículo 5 e me perguntei por que Jeová detesta as pessoas orgulhosas. Então, eu pesquisei na Sentinela de maio de 2019, onde diz que um dos motivos é que as pessoas se acham muito importantes e elas se tornam arrogantes como Satanás. E Satanás chegou ao ponto de até acreditar que Jesus, o Filho de Deus, pudesse desviar-se e curvar diante dele para adorá-lo. Eu não quero ser assim. Então, eu percebi que, se eu quero ser uma pessoa prezada por Jeová, eu preciso desenvolver a humildade, cultivar ela diariamente. Obrigado, irmã Rosemary. Aqui à frente, irmã Luzia. Diariamente somos submetidos a situações que obrigam-nos a tomar decisões. O texto em consideração, capítulo 16, versículo 3, dá-nos garantia de que, se nós confiarmos plenamente em Jeová, buscando e seguindo as suas orientações, os seus planos certamente darão certo. Obrigado, irmã Luzia. Vamos para este lado, lá embaixo. Por favor, a mana pode lembrar o nome? Jael. Então, no mundo, muitas pessoas acham que um homem verdadeiro é aquele que tem um caráter muito forte e que não tem problema em dizer a sua opinião sem mudar de opinião, não é? Mas para Jeová não é assim, porque no versículo 32 diz que quem não se ira facilmente é melhor do que o homem valente. Então, a verdadeira força de caráter está na pessoa que é branda. E é assim que nós queremos ser. Obrigado, irmã Joana. Já ao lado, irmão Jones. Como cristão, nós aprendemos que é da abundância do coração que a boca fala. O versículo 23 mostra que o coração do sábio dá entendimento à sua boca. Então, quando eu quero que as palavras da minha boca sejam de entendimento e de sabedoria de Jeová, devo aplicá-la, porque se assim for, as minhas palavras serão agradáveis para o meu próximo. Obrigado, irmão Jones. Traz o irmão Brito. Provérbios, capítulo 16, o versículo número 32. Esse versículo achei interessante aplicá-lo no ministério. Por vezes nos deparamos com moradores de caráter difícil, que muitas vezes nos atendem de uma forma ríspida. Se porventura eu me deparar com uma situação do gênero, então esse texto ajuda-me a não me irar no momento, se for possível fazer uma oração silenciosa a Jeová e depois de forma calma e branda responder à pessoa, porque dessa forma a reação calma que eu tiver também poderá abrandar o furor do morador. Obrigado, irmão Brito. Vamos subir um pouquinho aqui com Cloange. Provérbios 16:20 me ensina que quando confiamos em Jeová e pedimos a sua orientação, Ele nos dá o entendimento que precisamos e somos bem-sucedidos em tudo que fazemos. Obrigado, Cloange. O Alione está já aí próximo. Provérbios capítulo 16, versículo 10. Assim como se esperava que o rei tomasse decisões sábias guiadas
por Jeová, hoje também devemos buscar orientação em sua palavra, a Bíblia, e em sua organização. Não devemos confiar apenas da lógica humana, mas no que Jeová registrou para nos guiar a fazer o que é certo. Apreciamos também agora a irmã Rita. Versículos 13. Embora vivemos num mundo cheio de maldade, injustiça, mentira, o versículos 13 diz-nos que até os reis deste mundo têm prazer ou amam aqueles que falam a verdade, que são os justos. Lição: falar sempre a verdade, ainda que sofra a consequência por falar a verdade. Obrigado, irmã Rita. Clotária. Ainda o versículo 3. Esse versículo fez-me lembrar da minha situação agora e da situação que muitos jovens têm enfrentado, porque estou numa classe de exames. Às vezes fico muito ansiosa, quero que tudo corra bem, estudo muito, esforço-me ao máximo. Mas esse texto ensina-me que mais do que confiar só nos meus esforços, preciso mesmo de entregar tudo a Jeová. Quando oro a Ele, estudo com equilíbrio e mantenho a consciência limpa, posso ter paz, porque sei que Jeová vai abençoar os meus planos. Mesmo que o exame seja difícil, se eu confiar em Jeová, posso ficar tranquila, porque Jeová nunca abandona quem faz a sua parte e confia nele de coração. Obrigado por partilhar conosco a tua experiência. Vamos agora para este lado, irmã Claudina. Provérbios capítulo 16, versículos 28. Meditar nestas pérolas vai ajudar-me a não dar ouvidos a determinados assuntos, para que eu não caia na armadilha de uma discórdia ou um conflito. Se assim eu fizer, estarei a promover a paz entre os meus irmãos. Obrigado, irmã Claudina. Já o Arsênio ao lado. Versículos 33, Salomão transmite uma profunda reflexão sobre a natureza da sorte. Em parte, o versículo diz que a sorte é lançada no colo. Esta parte sugere que, em algumas situações, eu posso tomar decisões que pareçam aleatórias ou dependentemente do acaso. Mas, se notarmos a parte final do texto, todas as decisões vêm de Jeová. Obrigado, Arsênio. Obrigado a todos. Até a próxima semana. Queremos também agradecer o irmão Diógenes pela maneira como desenvolveu essa parte. A seguir, vamos passar para a terceira parte, Tesouros da Palavra de Deus, com uma leitura da Bíblia, baseada em Provérbios, no capítulo 16, no versículos 1 a 20, e o irmão Enoque Bartolomeu fará para nós essa leitura. O homem prepara os pensamentos do seu coração, mas a resposta que ele dá vem de Jeová. O homem pensa que todos os seus caminhos são certos, mas Jeová examina as motivações. Confia a Jeová tudo o que fazes, e os teus planos serão bem-sucedidos. Jeová faz com que tudo contribua para o seu propósito, até mesmo os maus para o dia da calamidade. Todos de coração orgulhoso são detestáveis para Jeová. Tenha a certeza de que eles não ficarão impunes. Por meio do amor leal e da fidelidade, expia-se o erro, e por temer a Jeová, a pessoa afasta-se do mal. Quando Jeová se agrada dos caminhos de um homem, faz com que até os seus inimigos fiquem em paz com ele. Mais vale o pouco com justiça do que muitos rendimentos com injustiça. O homem pode traçar no seu coração o seu caminho, mas é Jeová quem orienta os seus passos. Os lábios do rei devem proferir decisões inspiradas. Ele nunca deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos são partes de Jeová. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Práticas más são detestáveis para os reis, pois
É através da justiça que se estabelece firmemente o trono. As palavras dos justos são um prazer para os reis. Eles amam quem fala a verdade. A fúria do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio acalma-o. Quando o rosto do rei se ilumina, há vida. O seu favor é como uma nuvem de chuva na primavera. É muito melhor obter sabedoria do que ouro, mais vale ganhar entendimento do que a prata. A estrada dos justos desvia-se do mal. Quem vigia o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da queda, e o espírito arrogante antes do tropeço. Mais vale ser humilde entre os mansos do que repartir despojo com os arrogantes. Quem mostra entendimento no assunto será bem-sucedido, e feliz é aquele que confia em Jeová. Queremos agradecer ao irmão Enoque Bartolomeu por essa excelente leitura. Vimos a maneira pausada como fez essa leitura e uma leitura correta. Mas, ao olharmos aqui para esta parte, tínhamos aqui a indicação da lição número 12 para esta parte. Esta lição fala sobre ser simpático e mostrar que se importa. E foi exatamente isto que mostrou o irmão Enoque Bartolomeu ao apresentar a sua parte. Foi uma leitura muito bem feita e o livro Leitura e Ensino chama-nos aqui a atenção a um aspecto importante. Não exagerar nas emoções. Né? Quando estiver a fazer a leitura, pode expressar os sentimentos, né? Mas não exagerar nas emoções. E foi exatamente isso que vimos da parte do irmão Enoque Bartolomeu. Por isso, queremos muito agradecer a sua parte e desejar, então, progressos para as próximas designações. A seguir, vamos, então, entrar para a parte faça o seu melhor na pregação. E a parte número 4 vai começar com conversas no testemunho informal. E para esta parte estão designadas então a irmã Antônia Bamba e a irmã Miriam Gonga. Finalmente vou ter um tempo para cuidar de mim. Esse tempo aqui no salão ajuda a desligar tanto, não achas? Olha, por acaso, esse tempo aqui é mesmo muito bom. Me ajuda a me sentir tão bem. É verdade. Olha, há uns dias atrás, li um artigo que falava sobre como encontrar a paz interior. Achei muito reconfortante. Olha, seria tão bom encontrar a paz interior. Mas, ultimamente, eu tenho tido muitas crises de ansiedade. Eu não sei como é que seria possível, são tantos problemas. Eu entendo. Mas sabia que a Bíblia fala sobre a ansiedade? A Bíblia fala sobre assuntos assim tão atuais? Sim. Olha, tenho comigo aqui no meu telefone a Bíblia. E vamos ler junto ao texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o 7. Que tu podes ler. O texto diz o seguinte: não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, com agradecimentos, deem a conhecer os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda a compreensão, guardará o vosso coração e a vossa mente por meio de Cristo Jesus. Olha, a Bíblia afinal fala sobre assuntos assim tão atuais. É mesmo reconfortante. Como é que você encontrou isso? Eu leio a Bíblia todos os dias, mas nunca encontrei nada assim. Olha, eu encontrei isso. Tu podes encontrar esse e muitos outros assuntos sobre a Bíblia no site jw.org. Me fala mais sobre esse site, parece interessante. Olha, é um site com conteúdos baseados na Bíblia, mas o que mais chama a atenção é que ele trata de assuntos super atuais, como estresse, ansiedade e problemas familiares, incluindo tem vídeos, músicas e outros artigos. E uma coisa também que é muito interessante nesse site é que ele é gratuito e muito bem organizado. Uau, parece ser mesmo muito interessante. Mas será que é assim tão fácil encontrar esse tema que você mencionou? Olha, é muito fácil. Posso te mandar o link que é para tu veres. Já agora eu sou a Antônia e sou uma testemunha de Jeová. Olha, muito prazer em conhecê-la, Antônia. Eu sou a Miriam. Então podes passar o teu contacto, Miriam? Sim, podemos trocar os contactos. Queremos também agradecer a irmã Antônia Bamba e a irmã Miriam Gonga por essa excelente parte.
não é? Vimos que a irmã Antônia Bamba começou com uma conversa e depois a moradora, a irmã Miriam, expressou, não é, os seus sentimentos e falou de um assunto diferente sobre a ansiedade, não é? E conseguimos ver que a irmã Antônia foi adaptável. Em vez de manter a sua apresentação, a sua conversa no que ela deu início, né? No caso falou sobre a paz, mas quando a moradora falou sobre a ansiedade, ela então procurou adaptar-se àquilo que era a necessidade da moradora. Né? Falou sobre as ansiedades, mostrou um texto bíblico e mostrou assim que se importa com a moradora. E é assim que nós queremos, irmãos, ser adaptáveis na nossa pregação e olharmos para as necessidades dos nossos moradores. Isso vai mostrar amor pelas pessoas com quem nós contactamos. E ajudou no site a ver como a moradora podia encontrar mais assuntos interessantes sobre a Bíblia, visto que a moradora não sabia que na Bíblia podia localizar esses assuntos de muitas maneiras. Por isso, queremos agradecer às irmãs por essa boa parte e que façam progresso nas próximas dignações. A quinta parte, vamos ver como podemos manter o interesse de casa em casa. E para esta parte, vamos convidar as irmãs Rita Keng e Sara Cortês. Oi, Sara, como estás? Bom dia, senhora Rita. Nunca mais. Olha, eu tenho estado mesmo aqui. Eu faço esse trabalho quase sempre, nas terças, quartas e quintas. Só que quando eu passo aqui, só encontro os teus filhos e há dias quando eu venho os fins de semana, estás sempre ocupada. Essa é a razão que, talvez, né? Passa assim despercebido, mas tenho estado mesmo aqui em sua casa. E como é que estás? Não estou lá muito bem. Tenho uma preocupação que tem me causado alguma ansiedade. Houve uma redução do pessoal lá na minha empresa. Infelizmente, sou uma delas. Já sabes, as coisas conforme estão. Se 2 pessoas a trabalharem, o que se vê, agora uma, enfim. É triste, sabe? Não é fácil perder emprego. Depois você já está habituada com um salário. E não ter o salário é complicado. Se com 2 pessoas é difícil, já imagine uma única pessoa a trabalhar, é difícil. Mas, enquanto estivemos nesse mundo, notícias desse tipo estamos sempre a receber. E é assim, tenta fazer qualquer coisa. Um trabalho, ainda que seja humilde, para ter um dinheirozinho. Mas há uma coisa que eu tenho tido, é um conselho encontrado na Bíblia, que eu, em geral, utilizo sempre esse conselho para os meus filhos. Sabe qual é? Não sei. Isaías, na Bíblia, no livro de Isaías 65, versículos 22 e 23, a linha B. Vamos só ler. Diz o seguinte: não construirão para outros morarem, nem plantarão para outros comerem, pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore. Os meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos e não trabalharão arduamente em vão. Notou? Então, os escolhidos de Deus tirarão plenamente proveito em quê? Diz do trabalho das suas mãos. Hoje em dia nós trabalhamos, mas, sinceramente, não tiramos proveito do trabalho das nossas mãos, porque o salário nem chega. E ainda aí diz que não farão o que arduamente? Não trabalham em vão. Esta é uma das promessas de Deus. Mas por detrás dessas promessas temos ainda outras promessas. E eu ando sempre com uma brochura. Seja feliz para sempre. Nesta brochura, na lição número 2, tem muitas promessas. Eu gosto muito desta brochura na lição número 2, que diz: a Bíblia dá-nos esperança. E na lição número 2, a Bíblia dá-nos esperança. E no ponto 4, fala de muitas promessas. O que não vai existir e que todos terão. Olha, essa brochura é sua. E quando é que eu posso passar para falarmos
dessas promessas? Olha, senhora Rita, eu não tinha ideia, não tinha a mesma ideia. E são conversas assim muito boas que a dona Rita já anda a mim atrás há bastante tempo. Como já disse, nesse momento estou desempregada. Um dia destes, quando estiveres a sair, a fazer esses teus trabalhos, pode passar. Ok. Terça, quarta e quinta. Qual é o dia? Pode ser quinta-feira. A que horas? 10 horas. Ok. Então, 10 horas eu apareço. Continuação de bom dia. Obrigada, senhora Rita. Mas é a vida, sabes? É a vida. Pronto. Tchau. Queremos também agradecer à irmã Rita Keng e à irmã Sara Cortês pela maneira como apresentaram esta parte. Vimos também que a irmã Rita aqui nesta parte adaptou-se à situação da moradora, que é o mesmo que vimos na parte anterior, e mostrou amor por aquela moradora. Porque ela, ao chegar e visitar essa moradora, encontrou a moradora com um problema, não é? E aproveitou a oportunidade para dar bons conselhos à moradora. Não só sugeriu à moradora, né, coisas práticas para ela fazer para poder lidar com aquela situação, mas também como mostrou o ponto de vista da Bíblia, que poderia também ajudar a moradora a ter esperança de que problemas como aquele que ela estava a viver serão solucionados no futuro. E, por fim, fez aquilo que todos nós, enquanto publicadores, precisamos de fazer: oferecer um estudo bíblico para poder mostrar as verdades da Bíblia e ajudarmos, então, este morador a conhecer a Jeová e as suas promessas. Por isso, queremos muito agradecer à irmã Rita Keng e à irmã Sara Cortês também por esta boa parte. A seguir, vamos ter uma parte de discurso, e este discurso tem o seguinte tema: qual é o significado de Provérbios, capítulo 16, no versículo 3. E para este efeito, vamos convidar o irmão Eurico Cessa. Eu sou o melhor no que penso e no que falo. Eu faço as coisas acontecerem. Sem mim, de facto, nada vai correr bem. O que é que essas palavras de um certo artista transmitem? Claramente, queridos irmãos, um nível exagerado de soberba e autoconfiança. Este discurso irá nos ajudar a entender até que ponto nós podemos confiar, não em nós, mas na pessoa do Senhor Jeová. E para entendermos melhor sobre este assunto, vamos considerar um texto que é o texto-chave desta pequena palestra. E eu quero analisar esse texto junto com os irmãos. É o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo número 3. Provérbios 16, 3, que diz o seguinte: confia a Jeová tudo o que fazes. A expressão confia a Jeová, de acordo a uma obra de referência, ela transmite a ideia de um homem que transporta uma carga e transfere esta carga dos seus ombros para alguém mais forte do que ele, alguém capaz de carregar essa carga. Entretanto, em que circunstâncias, queridos irmãos, é que nós devemos confiar no Senhor Jeová? Antes de qualquer decisão, os que adoram a Jeová mostram humildade e buscam as suas orientações. Mas por que é que fazem isso? Segundo o texto de Eclesiastes, capítulo número 9, versículo número 11, por citação, um dos motivos é que os humanos, geralmente, têm pouco ou nenhum controle sobre as coisas que acontecem com as suas vidas pessoais, entre outras situações. No entanto, nós não possuímos uma sabedoria que nos possibilita ou necessária para alcançar os nossos objetivos sozinhos. Daí surge a necessidade de confiarmos na pessoa do Senhor Jeová. Deixar os assuntos na mão do Senhor Jeová. O capítulo 16 de Provérbios, Salomão ajuda cada um de nós aqui na assistência a entender uma verdade. Uma verdade que é repetida muitas vezes no texto de Provérbios.
E a verdade é que os seres humanos só poderão realmente ser sábios e bem-sucedidos se forem humildes e aceitarem, deixarem que o Senhor Jeová guie os seus caminhos. Salomão, até certo ponto, foi um excelente exemplo disso. Numa certa ocasião, já empossado como rei, preparando o seu coração e as suas palavras para se dirigir na pessoa do Senhor Jeová, entretanto, sabiamente, diante de uma posição em que ele julgaria Israel, Salomão orou ao Senhor Jeová, pedindo sabedoria, pedindo entendimento e até mesmo pedir um coração obediente. Portanto, isto permitiu com que os seus julgamentos fossem baseados em princípios divinos. E como resultado, Jeová não só respondeu à oração que Salomão fez, como também deu a ele riquezas e glórias, queridos irmãos. É necessário que os nossos planos estejam harmonizados com a palavra do Senhor Jeová. E assim como Salomão, nós também teremos um resultado, que está no versículo, na parte final deste versículo, que diz o seguinte: os teus planos serão bem-sucedidos. Algumas Bíblias traduzem essas palavras, ou os seus planos serão bem-sucedidos, na expressão, os seus planos serão estabelecidos. Tal expressão, ela transmite a ideia de fazer um alicerce, ou uma base. Ela geralmente é usada para se referir à estabilidade ou à firmeza das coisas que o Senhor Jeová criou. De igual modo, Jeová vai estabelecer firmemente os planos daqueles que confiam no Senhor Jeová e seguem os seus princípios e caminhos. Isso, por sua vez, permitirá que cada um de nós aqui presente na assistência tenha uma vida segura, uma vida estável e uma vida feliz. Sim, precisamos persistir em buscar a vontade do Senhor Jeová, tirar tempo para examinar se estamos a ser guiados pelos princípios do Senhor Jeová. Não seja autoconfiante. Persista em pedir sabedoria, confiando que o Senhor Jeová vai cuidar de ti, de nós, agora e até no novo mundo. Queremos também agradecer ao irmão Eurico César por esse excelente discurso, que ajudou-nos a ver, então, a importância de tomarmos boas decisões, confiarmos em Jeová. E neste discurso, o irmão Eurico César estava a ser analisado no ponto número 8, ou na lição número 8 da brochura Leitura e Ensino. E este ponto diz: ensine com ilustrações. E vimos logo de início que o irmão Eurico começou esse discurso por nos dar uma ilustração que nos ajuda a ver bem a importância de tomarmos boas decisões. Não é? Pois quando não tomamos boas decisões, o nosso ponto de vista, aquilo que nós falamos, indica que nós não somos sábios. Por isso, queridos irmãos, queremos tomar boas decisões e levar em conta todos os conselhos, todas as instruções que foram preferidas neste discurso primeiro do irmão Eurico César. E assim, irmãos, queremos agradecer a todos os irmãos que tiveram parte, então, nesta sessão. Faça o seu melhor na pregação e queremos, de seguida, ir para a parte Viver como Cristãos. E para começarmos, queremos convidar a todos para colocarem-se novamente em pé, para podermos entoar o cântico número 32. Escolha o lado de Jeová. Vamos dar início a esta parte de Viver como Cristãos, com necessidades da congregação, mas vamos substituir estas necessidades da congregação pela atualização do corpo governante a número 3 de 2025. Por isso pedimos então a atenção de todos os irmãos. Bem-vindos! Neste programa, vamos falar sobre algumas coisas que podemos planejar fazer no serviço de Jeová. Mas primeiro, algumas atualizações.
No dia 28 de março de 2025, um grande terremoto de magnitude 7.7 atingiu Myanmar e a Tailândia. O terremoto foi mais sentido em Myanmar, na cidade de Mandalay, para onde muitos irmãos tinham fugido por causa da guerra em outras partes do país. Infelizmente, um casal que servia como missionários em Mandalay morreu quando o prédio em que eles viviam caiu. Nem dá para imaginar a dor e a tristeza que os seus familiares e muitos irmãos que os amavam estão a sentir agora. Continuamos a orar para que Jeová lhes dê a força e o consolo que precisam neste momento. Outro casal missionário que vivia neste prédio sobreviveu, mas ficaram gravemente feridos. Os dois já receberam tratamento médico e, felizmente, tudo indica que eles vão se recuperar. Outros 7 irmãos tiveram ferimentos menores. 6 casas de nossos irmãos foram destruídas e mais 77 foram danificadas. 6 salões do reino também sofreram danos. A Comissão de Filial está a organizar ajuda humanitária, o que inclui trabalhos de reconstrução e reparação. Na América do Sul e em algumas partes da África, alguns dos nossos irmãos estão a sofrer por causa da fome. Para cuidar deste problema, estamos a enviar alimento para mais de 8.000 irmãos e irmãs em 6 países. Muito obrigado pelos vossos donativos que tornam essa ajuda possível. Nós continuamos a apoiar os nossos irmãos que enfrentam esses desafios, mas também temos boas notícias de outros países para compartilhar. Gostaríamos de vos informar que no dia 12 de fevereiro de 2025, a irmã Alganesh Tekle, de 72 anos, foi solta da prisão na Eritreia. E no dia 12 de março deste ano, a irmã Berekti Gebretatius, de 80 anos, também foi solta. Elas estão novamente com as suas famílias e a receber ajuda médica de que precisam. Essas nossas queridas irmãs idosas estavam entre os 23 irmãos e irmãs que haviam sido presos em setembro de 2024. Também estamos felizes de informar que recentemente 6 irmãos na Rússia foram soltos da prisão depois de cumprirem a sua sentença. Um deles é o irmão Dmitry Golik, que ficou preso por cerca de 4 anos. Assim que saiu, ele foi recebido pela sua esposa e um grupo de familiares e amigos. O irmão Inver Siukov também foi solto da prisão. A irmã dele e o cunhado estavam muito felizes em vê-lo de novo. O irmão Inver ficou 4 anos num centro de prisão preventiva. Até agora, ele foi o único que ficou mais tempo numa prisão preventiva, onde as condições são mais difíceis do que numa prisão normal. Apesar das más condições, Inver deu um bom testemunho por meio da sua conduta. Por exemplo, um homem que também estava preso lhe enviou uma carta que dizia o seguinte: "Obrigado por seres uma pessoa maravilhosa. Pelo teu exemplo nos mostraste como podemos nos tornar pessoas melhores. Você sempre esteve alegre e calmo e ajudaste as pessoas aqui a se sentirem felizes, nem que seja por um momento. Graças a ti, eu voltei a acreditar que existem pessoas boas. O mundo precisa de pessoas como tu. Todos nós precisamos." Estamos muito orgulhosos dos nossos queridos irmãos que estão presos. Apesar de enfrentarem péssimas condições, eles continuam a dar glória a Jeová por meio da sua conduta. Isso está de acordo com Mateus 5,16, que diz: "Deixem brilhar sua luz perante os homens, para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai que está nos céus." Que Jeová continue a fortalecer e apoiar todos os nossos irmãos que estão presos por causa da sua fé. Temos mais uma novidade. Em março de 2025, o corpo governante incentivou os membros da Comissão de Filial com 80 anos ou mais a reavaliarem as suas circunstâncias,
Com isso, alguns desses queridos irmãos tomaram a decisão de não servir mais como membros da comissão de filial. Vamos ouvir alguns deles. A velhice chega de repente e às vezes você não dá conta das limitações que tem. Então esta foi uma maneira de o corpo governante nos ajudar a encarar a velhice como ela é e todas as mudanças que ela traz. Durante os meus quase 77 anos de tempo integral, eu consegui ver como a orientação de Jeová, por meio do seu escravo fiel, traz alegria e contentamento. Eu acredito do fundo do meu coração que este arranjo é uma demonstração do profundo amor de Jeová. Então, embora a nossa designação possa mudar no futuro, acho que este arranjo vai nos ajudar a ser felizes no nosso serviço, sempre pensando em agradar a Jeová, não importa qual seja a designação. Essa é uma resposta de Jeová. Nós não conseguimos continuar o trabalho. Vamos deixar que os mais jovens façam isso. E eles estão a fazer. Eu fico muito feliz de ver irmãos mais jovens na comissão de filial. E eles têm feito um excelente trabalho. E eu sei que deixar que eles assumam mais responsabilidades vai ajudar muito a organização. Isso me ajudou a amar e a valorizar o que eu consigo fazer. Em vez de ficar a pensar no que eu não consigo, sigo as orientações de Jeová e você sempre será feliz. O corpo governante tem muito amor e respeito por cada um desses irmãos. Se as circunstâncias deles permitirem, eles poderão continuar a cumprir designações de ensino, como dirigir adorações matinais, servir como representantes de Betel em assembleias de circuito e fazer discursos em congressos regionais. Assim, os nossos irmãos vão continuar a se beneficiar dos seus muitos anos de serviço fiel. Estamos todos ansiosos para o congresso deste ano, Adoração Pura. O primeiro congresso foi realizado de 9 a 11 de maio de 2025 e o último será realizado no início de 2026. Esta série de congressos inclui 19 congressos especiais que serão realizados em 13 países. O primeiro congresso especial aconteceu no final de semana de 9 a 11 de maio em Santa Cruz, Bolívia. 12.380 pessoas assistiram a esse congresso e 177 foram batizadas. Tenho a certeza que todos nós vamos querer estar presentes neste congresso. Apenas um lembrete, para que todos nós possamos tirar o máximo proveito do programa, o corpo governante gostaria que todos pudéssemos estar sentados para prestar atenção aos vídeos musicais que dão início ao programa. Assim, vamos poder preparar a nossa mente e o coração para o que vamos aprender. Falando em congressos, temos mais uma novidade. Recentemente, os irmãos na sede mundial consideraram as necessidades de equipamento de áudio e vídeo para os congressos regionais em 20 filiais na África. Nesses lugares, quase 5 milhões de pessoas assistiram aos congressos nos últimos anos. Isso é mais que o dobro do número de publicadores nesses países. Isso é muito incrível. Mas nem todos os locais de congressos têm equipamento de áudio e vídeo suficientes. Por isso, eles não conseguem ouvir bem os discursos ou assistir aos vídeos. Temos o prazer de vos dizer que o corpo governante decidiu investir mais de 20 bilhões de kwanzas por um período de 3 anos para comprar mais equipamentos de áudio e vídeo para os congressos realizados na África. Pouco a pouco, vamos comprar e enviar equipamentos para salões de assembleias, locais alugados, salões do reino expansíveis e até em eventos ao ar livre. Durante o ano de 2026, o nosso plano é comprar equipamentos de áudio e geradores que poderão ser usados nos congressos. Em alguns lugares, vamos instalar novos equipamentos de vídeo ou melhorar os que já existem. Muito obrigado pela vossa generosidade que torna possível obter esses equipamentos
que vão ajudar muito os nossos irmãos e irmãs e também aqueles que vierem assistir aos congressos. Agora, vamos falar sobre planejar atividades espirituais. Já que estamos a chegar no meio do ano, muitos de nós vamos ter o congresso nas próximas semanas. Já outros vão assistir ao congresso nos próximos meses. E talvez, pode ser que esteja a planejar outras coisas, como as suas férias. Ao fazer os seus planos, qual é um bom princípio que todos nós devemos lembrar? A nossa alegria e satisfação vem de dar o nosso melhor para o nosso Deus Jeová. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honre a Jeová com as suas coisas valiosas, com as primícias de todas as suas colheitas. Então os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus tanques de vinho novo transbordarão. Então, ao fazermos os nossos planos para os próximos meses, vamos ver algumas oportunidades que temos para fazer mais no serviço a Jeová. Jovens, se nos próximos meses vocês vão estar de férias, será que poderiam participar mais na pregação? Nas semanas antes do congresso, vamos convidar os nossos vizinhos para assistirem ao programa conosco. Essa é uma boa oportunidade para fazermos mais. O que acha de ser pioneiro auxiliar? Muitos de nós temos boas memórias de servir como pioneiros durante as férias da escola. É claro que isso não se aplica apenas aos jovens. Todos nós podemos pensar em ser pioneiros auxiliares. Talvez até possam fazer isso como família. Ou até podem pensar em ir a um território onde há mais necessidade. Com certeza, essas atividades vão nos dar muita alegria e satisfação. Alguns de vocês, jovens, vão terminar a escola este ano. Se for o teu caso, será que já oraste sobre o alvo de ser pioneiro regular? O ano de serviço começa daqui a alguns meses. Então, o que achas de pensar em enviar a tua petição? Também há necessidade de voluntários para a construção e manutenção de salões do reino. Será que poderias te colocar à disposição? E não te esqueças que agora, irmãos e irmãs batizados com 18 anos ou mais já podem preencher a petição para Betel. Essa é outra maneira excelente de servir a Jeová. Esse também é um ótimo momento para pensar em cursar a escola para evangelizadores do reino. Recentemente, o corpo governante incentivou os jovens a pensar em servir como missionários. Essa escola abre portas para o serviço missionário. Já assinaste a tua petição para cursar a ER? Agora, irmãos e irmãs batizados com pelo menos 21 anos de idade e que já servem como pioneiros regulares por pelo menos 2 anos podem preencher a petição. São tantas oportunidades maravilhosas. Então, por favor, pense com carinho qual delas você pode aproveitar. E é claro que estamos a fazer planos para assistir ao congresso presencialmente, se isso for possível. Mesmo que você tenha algum problema de saúde, será que poderia assistir presencialmente um dia ou pelo menos meio dia do congresso? Se fizermos isso, vamos sentir a alegria de orar juntos, cantar juntos e de estar ao lado dos nossos queridos irmãos e irmãs no congresso. Nesta atualização, nós vimos várias maneiras de nos mantermos ocupados com atividades espirituais. Com um bom planejamento, podemos fazer muito mais. O que nós queremos para todos vocês é o que está no Salmo 24, que diz: que Ele lhe conceda os desejos do seu coração e torne bem-sucedidos todos os seus planos. Queridos irmãos, saibam que vos amamos muito. Da Sede Mundial das Testemunhas de Jeová, este é o JW Broadcasting. Com certeza, irmãos, apreciamos muito essa atualização número 3 do Corpo Governante, que nos trouxe então muitas boas novidades.
De seguida, vamos passar para a última parte da nossa reunião, o estudo bíblico de congregação, no livro Testemunho Cabal, no capítulos 27, do parágrafos 10 ao 18. E para esta parte convidamos o irmão Pedro Lende. Queremos reiterar as boas-vindas agora para o estudo bíblico de congregação. Depois de termos acompanhado Paulo durante essa viagem, agora estamos em Roma. No estudo de hoje, que vai ser baseado no livro de Atos, capítulo 28, versículo 16 a 29, vamos ver como é que Paulo, mesmo preso, continuou dando testemunho de forma corajosa sobre o reino de Deus ainda em Roma. Vamos também, pelo menos, analisar 4 pontos principais. As circunstâncias de Paulo ao chegar em Roma, como ele tentou eliminar o preconceito e o modo como apresentou a mensagem do reino. Também vamos ver a reação dos ouvintes à mensagem de Paulo. Sem mais delongas, vamos dar atenção à leitura do parágrafo 10 e, para efeito, convidamos o irmão Walter Tang. Quando o grupo de viajantes finalmente entrou em Roma, permitiu-se que Paulo morasse sozinho com um soldado a vigiá-lo. Quem estava em prisão domiciliária normalmente estava preso a um guarda com uma corrente para não fugir. Apesar de estar preso ao guarda, Paulo era um proclamador do reino e uma corrente certamente não o calaria. Por isso, depois de descansar da viagem durante apenas 3 dias, convocou os homens de destaque dos judeus em Roma para se apresentar a eles e dar-lhes testemunho. Obrigado pela leitura, irmão Tanga. A pergunta: quais eram as circunstâncias de Paulo em Roma e o que o apóstolo fez pouco depois da sua chegada? Vamos começar com o irmão Cláudio de Freitas, por favor. Bom, Paulo, já estando em Roma, encontrava-se com alguma relativa tranquilidade se compararmos à situação anterior de como estava no barco. Ali já se lhe permitiu morar sozinho, vigiado por um soldado, e, portanto, estava em prisão domiciliar. E pouco tempo depois, isto é, 3 dias após chegar da viagem e ter descansado, Paulo começou logo com aquela que era a sua atividade principal, a pregação. Muito obrigado, irmão Cláudio, isso mesmo. Ainda já ao fundo, o irmão Diógenes. Então, Paulo não quis parecer um estranho. Ele convocou os homens de destaque da cidade, lá de Roma, os judeus, para, portanto, se apresentar. Muito bem. Ainda o irmão, obrigado, irmão Diógenes. A irmã Rosemary, aqui. E Paulo, ele não descansou por muitos dias, embora aquela viagem foi muito cansativa. Ele descansou apenas 3 dias e aí ele já começou, como ele tinha dentro dele o sentimento de proclamador do reino, ele nada disso o calaria por muito tempo. Então ele já logo começou a pregar. Muito bem, obrigado. É isso, né? Parágrafo 11 e 12, por favor. Homens, irmãos, disse Paulo, embora eu não tivesse feito nada contra o povo ou contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue às mãos dos romanos. Depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, pois não havia nenhum motivo para eu ser condenado à morte. No entanto, como os judeus se opuseram, fui obrigado a apelar para César, mas não porque tivesse qualquer acusação a levantar contra a minha nação. Por se dirigir àqueles judeus como irmãos, Paulo tentou estabelecer uma base de comum acordo com eles e eliminar qualquer preconceito que talvez tivessem. Ele também deixou claro que não estava ali para acusar os judeus, mas para apelar a César. No entanto,
a comunidade judaica local não estava a par do recurso de Paulo. Por que houve essa clara falha de comunicação da parte dos judeus na Judeia? Uma obra de referência diz: o navio de Paulo deve ter sido um dos primeiros a chegar à Itália depois do inverno, e não teria sido possível que representantes das autoridades judaicas em Jerusalém, ou mesmo uma carta sobre o caso, tivessem chegado antes disso. Obrigado pela leitura. Antes de fazermos a pergunta, vamos convidar alguém da assistência para ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Aqui à frente o Tércio. Para os judeus, tornei-me como judeu, para ganhar os judeus. Para os debaixo de lei, tornei-me como debaixo de lei, embora eu mesmo não esteja debaixo de lei, para ganhar os debaixo de lei. Obrigado pela excelente leitura. A pergunta: ao falar com os judeus locais, como é que Paulo tentou eliminar qualquer preconceito que talvez tivessem? Como é que Paulo fez isso? Vamos começar aí atrás com a irmã. Queira, por favor, lembrar-me o nome? Por se dirigir àqueles judeus como irmãos, Paulo tentou estabelecer uma base de comum acordo com eles. Muito obrigado. Isso mesmo. Ainda a irmã, o irmão Nascimento, por favor. Ele pretendia dizer que eu também sou da vossa nação, também sou dos vossos. Não pretendo acusar a nação que eu também pertenço, mas era apenas para apelar a César. Não tenho nada contra vocês. Muito obrigado, irmão Nascimento. Já aqui o irmão Dunge. Mas, pelo que notamos, o relato todo apresenta que os judeus não sabiam muito sobre o caso do Paulo. Mas por quê? O parágrafo aqui mostra que, visto que o navio de Paulo era o último, que estava assim, era o primeiro a chegar lá na Judeia, possivelmente porque eles haviam viajado no tempo de inverno. Como não havia viagens, então eles seriam o primeiro. Então não receberam nada, nenhuma carta a respeito do caso do Paulo. Muito obrigado, isso mesmo. Ainda o irmão Oswaldino. Aquela conversa de Paulo serviu primeiro para ele se introduzir. E depois também era um modo de abrir caminhos para ele pregar as boas novas. Como? Em geral, era comum naquele tempo, em casos de litígio, a comunidade judaica lá em Jerusalém pedir auxílio ou procurar o apoio dos judeus em Roma. Mas, dado ao cronograma apertado que tinham, eles não conseguiram pedir essa ajuda. Portanto, Paulo era meio que desconhecido, por assim dizer. E Paulo conseguiu saber o posicionamento daqueles judeus em Roma, sobre ele mesmo e sobre a mensagem que ele levava. E isso lhe permitiu criar, assim, ver que tipo de coração eles tinham para poder pregar as boas novas. Muito bem, excelente ponto. Isso mesmo, irmão Oswaldino. Ainda o irmão Nuno. É interessante que o apóstolo Paulo poderia guardar ressentimento porque o que lhe fez chegar até aí em Roma é em função do que os judeus pediram, né? Obrigaram com que ele fizesse assim a apelação para César. Mas o apóstolo Paulo não guardou esse ressentimento e quando teve a oportunidade para fazê-lo, ele adaptou-se. Se olharmos para o texto que nós lemos, 1 Coríntios 9:20, vimos que o apóstolo Paulo ele teve que fazer uma adaptação para conseguir ganhar aquelas pessoas que até certo ponto tentaram o prejudicar. Então isso me ensina realmente uma lição importante, não nos concentrarmos nas pessoas que nos fazem mal como se fosse também vamos retribuir da mesma moeda, mas sim devemos procurar forma para conseguirmos ganhar essas pessoas e mostrar que somos diferentes, até porque somos servos de Jeová. Fazendo isso, com certeza, estaríamos a dar um testemunho para as pessoas à nossa volta.
Isso mesmo, bom ponto também, irmão Nuno, apreciamos. Mas parece que Paulo queria deixar claro alguns aspectos. Alguém na assistência para a leitura do livro de Atos, capítulo 28, versículo 19? O Alione aqui, frente. No entanto, como os judeus se opuseram, fui obrigado a apelar para César, mas não porque tivesse qualquer acusação a levantar contra a minha nação. Muito obrigado, Alione. Por que Paulo destacou que não estava ali para fazer nenhuma acusação à nação? Aspecto interessante, né? Já a mãe? O apóstolo Paulo, ao fazer isso, ele quis deixar claro, dar a perceber, manter transparente, transmitir transparência, isso, transparência, porque ele sabia que não fazendo isso, as pessoas poderiam ter maus entendidos e pensar que ele estava a apelar a César, que é para acusar o povo. Isso. Como é que nós podemos fazer isso no ministério? Como é que nós podemos fazer isso no ministério? O irmão Nascimento. No ministério nós encontramos muita gente e cada um tem diversas denominações religiosas e às vezes não temos necessidade nenhuma de falarmos da religião dele. Mas podemos nos cingir, na verdade, naquilo que está exatamente na Bíblia, e quanto mais a pessoa se identifica que ele tem uma religião ou pratica qualquer atividade religiosa. Muito obrigado, irmão Nascimento. Parágrafo 13, 14, por favor. Paulo, então, apresentou a mensagem do reino por meio de uma declaração que, sem dúvida, despertaria a curiosidade dos seus convidados judeus. Ele disse: foi por isso que pedi para vos ver e falar convosco, pois é por causa da esperança de Israel que estou preso com esta corrente. É claro que essa esperança estava fortemente relacionada com o Messias e o reino, conforme proclamava a congregação cristã. Achamos correto ouvir-te dizer o que pensas, responderam os anciãos judeus, porque, na verdade, o que sabemos dessa seita é aquilo que se diz contra ela em todo o lado. Quando temos a oportunidade de pregar as boas novas, podemos imitar Paulo por fazer declarações que façam as pessoas pensar ou perguntas que despertem o interesse dos nossos ouvintes. Há excelentes sugestões em publicações como Raciocínios à Base das Escrituras, Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático e melhore a sua leitura e o ensino. Está a fazer bom uso dessas publicações? Obrigado, irmão Tanga. Pergunta: como é que Paulo apresentou a mensagem do reino e como podemos imitar o seu exemplo? A irmã Lourdes aqui em frente. Paulo apresentou a mensagem do reino por meio de uma declaração. Esta que está descrita em Atos 28, 20, na qual Paulo disse: foi por isso que pedi para vos ver e falar convosco, pois é por causa da esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então, Paulo falou em algo que eles conheciam e acreditavam. No entanto, eles foram ouvidos. Muito obrigado, isso mesmo, irmã Lourdes, apreciamos bastante. Aí eu canto, queira por favor lembrar-me o nome? Ruben. Ok, Ruben. É interessante que esta expressão que Paulo usou gerou um pouco de intriga, porque vemos aqui quando os anciãos judeus disseram que tudo o que eles sabiam, que todos diziam, era contra esta seita, ou seja, os cristãos. E neste momento o Paulo
constrói uma ponte entre os cristãos e os judeus. E isso criou um pouco de confusão. Isso foi o que despertou o interesse. Muito obrigado. Apreciamos também o irmão Ananias. É interessante que Paulo ele escolheu bem as palavras, porque se ele dissesse que estava sendo preso por causa da esperança, essa esperança envolveu o Messias, que era Jesus, o assunto teria acabado por ali. Mas ele deixou as palavras Messias e Jesus de lado, mencionou apenas esperança, e isso criou uma oportunidade para eles quererem ouvi-lo no futuro. Então, no nosso ministério, podemos fazer a mesma coisa, escolher palavras sábias que possam despertar o interesse para que a pessoa queira ouvir o restante do assunto. Muito bem, irmão Ananias, muito obrigado. Ainda a irmã Eliana aqui em frente, por favor. Adicionalmente, podemos ver o quanto Paulo era habilidoso na pregação. E hoje, Jeová nos deu publicações que nos ensinam a ser assim. Por exemplo, o livro Raciocínios à Base das Escrituras tem uma seção Como Refutar Aqueles que nos Cortam a Palavra. Essa seção nos ajuda a saber como responder quando as pessoas têm uma opinião diferente ou até logo nos cortam quando queremos lhes transmitir alguma coisa. O livro Beneficie-se nos ajuda a saber pesquisar, saber falar, saber escutar, entender o que a pessoa quer transmitir por detrás das palavras. E o melhor é a sua leitura e ensino também nos ajuda a tocar o coração, começar boas conversas. Então, se queremos imitar Paulo, podemos tirar tempo para estudar esses livros, para nos tornarmos publicadores melhores. Isso, muito obrigado, irmã Eliana. Excelente ponto. Ainda o irmão Azarias? E uma coisa que é muito importante realçarmos nessa situação em que Paulo estava a transmitir a mensagem do reino é que ele estava sobre correntes. E mesmo falando sobre correntes, ele não estava muito preocupado com isso. É muito admirável ver a determinação que Paulo tinha para pregar as boas novas. Mesmo sendo sobre correntes, ele continuou a pregar. Paulo não se preocupava mais com ele. Em vez disso, ele queria encorajar os irmãos judeus. Então, o fato dele estar preso não mudou o fato dele ver a pregação como uma prioridade na vida dele. Por isso, Paulo era um grande exemplo no que se refere a colocar a pregação como uma prioridade. Isso, muito bem, isso mesmo. Na segunda sala, o irmão Luquene Correia, por favor. Obrigado, irmão Azarias. Também vimos aqui como é que Paulo, por assim dizer, não se focou nem nas acusações, nem naquilo que eventualmente os judeus ainda acreditavam. Ou seja, havia uma fase de transição. O foco deles foi sempre ver aquilo que era importante para que os judeus, agora alguns a se tornarem cristãos, pudessem ter a informação, o ensino para se tornarem cristãos, para saberem mais que o próprio Deus tinha para o futuro, não só dos judeus, mas também para a humanidade. Nós aprendemos que no ministério, naquilo que é importante para as pessoas na vida, nos focamos naquilo que realmente vai ajudar as pessoas a fazer progresso. Muito obrigado, irmão Correia. Se os irmãos notarem, tem um aspecto interessante que Paulo poderia ter refutado. O livro de Atos, capítulo 28, versículo 22. Aqueles homens usam uma expressão interessante. Por que aqueles cristãos judeus chamaram o cristianismo de seita? E o que isso mostra sobre a reputação dos cristãos naquela época? Por que eles chamaram de seita o cristianismo? Aí, o irmão Leovigildo. Porque até então ele não era aceito, o cristianismo não era aceito. Era rejeitado por todas as denominações religiosas da altura, quer os judeus, quer os fariseus,
quer até mesmo as próprias autoridades governamentais na altura. Por outro lado, daquilo que é a gênese do cristianismo, Jesus Cristo era um judeu, alguém que até a altura que fundou o cristianismo vivia de acordo com os preceitos da lei judaica. Daí então que aquilo que ele fundou e estabeleceu era na altura denominado como uma seita, considerando a sua origem. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E algumas expressões deixam claro que a oposição não era nada fácil, né? Ainda o irmão Geraldo Dunge. A maneira antiga como Paulo lidou com essa situação, hoje, de forma moderna, nos ensina muito. Antes, no passado, as pessoas é que se adaptavam com as nossas abordagens. Hoje, nós é que temos que nos adaptar com a situação das pessoas. Por isso, nós temos a brochura Ame as Pessoas, em que o objetivo é ter conversas com as pessoas. Então, a melhor forma também que podemos imitar Paulo é por ter conversas, amar as pessoas, em vez de nós criarmos uma abordagem de casa e depois falar diretamente às pessoas. Muito obrigado, irmão Geraldo. Então, até aí, Paulo despertou interesse. Qual foi o resultado disso? Vamos dar atenção ao subtema, dar testemunho cabal, um modelo para nós. Parágrafo 15, por favor. No dia escolhido, os judeus locais foram num grupo ainda maior até ao local onde Paulo estava preso. Então, desde a manhã até a noite, Paulo deu-lhes explicações por meio de um testemunho cabal sobre o reino de Deus, tentando persuadi-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. 4 pontos destacam-se no testemunho de Paulo. Primeiro, ele concentrou-se no reino de Deus. Segundo, tentou convencer os seus ouvintes a aceitar a mensagem por usar de persuasão. Terceiro, raciocinou com base nas Escrituras. Quarto, foi abnegado, dando testemunho desde a manhã até a noite. Que excelente exemplo! Qual foi o resultado deste testemunho? Alguns acreditaram, ao passo que outros não. Surgiram divergências entre as pessoas e elas começaram a ir-se embora, diz Lucas. Obrigado, irmão Tanga. Que 4 pontos se destacam no testemunho de Paulo. Se abre margem para muitos irmãos comentarem, né? Vamos começar aqui com... Lembra-me do seu nome? Alíria. Ali. Primeiro, ele concentrou-se no reino de Deus. Muito obrigado, Alíria, pela generosidade. Aqui, assim, o centro. Segundo, tentou convencer os seus ouvintes a aceitar a mensagem por usar de persuasão. Obrigado também. Ali atrás tem uma amiga que está a levantar já há algum tempo. Terceiro, ele raciocinou a base das Escrituras. Muito bem. E por fim, aqui no centro. Alisson. Quarto, foi abnegado, dando testemunho desde a manhã até a noite. Obrigado, né? Muito obrigado. Ainda tem? E como resultado, alguns acreditaram ao passo que outros não. Surgiram
divergência entre as pessoas e elas começaram a ir-se embora, diz Lucas. Muito obrigado também. Aí atrás tem uma mão levantada. Algo que eu achei interessante aqui no parágrafo é a parte final, onde diz que alguns acreditaram, outros não. Então, hoje em dia, na pregação, nem todos vão aceitar nossa mensagem, mas isso não é motivo de desistir. Assim como Paulo, devemos continuar a dar testemunho às pessoas. Muito obrigado. Esse parágrafo, ainda, irmão Ananias? Eu gostei do ponto 4, de ser abnegado, né? Ele começar o ministério aí de manhã até a noite. E eu fiquei pensando em como que eu posso copiar esse exemplo, né? Então, às vezes, marcar estudos no período do campo pode diminuir um pouco a minha pregação de casa em casa e dar oportunidade de outras pessoas ouvir a mensagem do reino. E se eu esticar um pouco mais a pregação, eu posso alcançar mais pessoas. Então, isso vai, embora possa ser mais cansativo, mas vai dar mais resultados e mais oportunidade para outras pessoas receberem a mensagem. Isso mesmo. Isso tem muito a ver com o nosso território, né? Isso tem muito a ver com ainda o irmão Leogildo. Estava aqui pensando no que é que podia ter passado na cabeça de Paulo naquelas circunstâncias. Diz o relato que alguns dias antes ele convocou os líderes dos judeus naquela cidade. Provavelmente na casa em que Paulo estava hospedado. Eram uns poucos. A conversa correu como correu e no final disseram assim: olha, há mais uns 100 e poucos aí que gostariam de te ouvir. Então daqui a 6 dias, no local X, provavelmente na sinagoga em que eles se reuniam, vais encontrar mais de 200 de nós. Isso me faz lembrar algumas experiências que apareceram nos artigos de A Sentinela, de missionários numa determinada localidade que era conhecida, portanto, por praticar um determinado tipo de religião. E quando os missionários chegaram pregando as boas novas do reino, despertou esse nível de interesse a ponto de depois serem convocados para uma assembleia bem maior e apresentar as boas novas. Conseguimos ver aqui o quão destemido o apóstolo Paulo foi em pregar, não importa o número de pessoas que estivessem presentes. Isso mesmo. Muito obrigado, irmão Leogildo. E esse parágrafo define o que significa testemunho cabal. O que significa testemunho cabal? O que significa testemunho cabal? Estamos aqui a considerar o livro Testemunho Cabal. O que significa? Alguém quer resumir o que significa testemunho cabal? Os 4 pontos. Testemunho cabal. Irmã Rosemary. Acho que é uma pegadinha. Os 4 pontos mencionaram aqui foi pregar no reino de Deus, convencer, usar a arte de persuasão, usar as escrituras e ser abnegado. Significa testemunho cabal. Parágrafo 16 e 18, por favor, irmão Tanga. Essa reação não surpreendeu Paulo, pois estava de acordo com a profecia bíblica e ele já tinha observado esse tipo de reação. Por isso, Paulo disse aos seus convidados não receptivos que estavam a sair: o Espírito Santo falou apropriadamente aos vossos antepassados por meio de Isaías, o profeta. Vai a este povo e diz: vocês realmente ouvirão, mas de modo algum entenderão, e realmente olharão, mas de modo algum verão, pois o coração deste povo ficou insensível. O termo, na língua original traduzido como insensível, indica um coração alargado ou engordado, impedindo assim que a mensagem do reino penetre nele. Que situação lamentável! Em conclusão, Paulo disse que, diferentemente dos seus ouvintes judeus, as nações certamente escutariam. De fato, o apóstolo sabia o que estava a dizer, pois ele tinha visto muitos gentios reagirem bem à mensagem do reino.
Assim como Paulo, quando alguém rejeita as boas novas, não achamos que seja algo contra nós. Afinal, sabemos que a maioria não encontrará a estrada da vida. Por outro lado, quando pessoas sinceras tomam realmente uma posição a favor da adoração verdadeira, devemos alegrar-nos e recebê-las de braços abertos. Obrigado, irmão Tanga, pela excelente leitura. Por que Paulo não se surpreendeu com a reação negativa dos judeus romanos e como devemos sentir-nos quando a nossa mensagem é rejeitada? Por que Paulo não se surpreendeu? Aqui Paulo não se surpreendeu pela reação negativa dos judeus romanos, porque ele já tinha observado esse tipo de reação e estava de acordo com a profecia bíblica. Obrigado, isso mesmo. Ainda para terminar, Paloma? E quando a nossa mensagem é rejeitada, devemos manter a calma e confiar em Jeová. Muito obrigado, Paloma. Assim como Paulo, queremos nos esforçar em dar testemunho cabal, despertar o interesse e não nos incomodar com a reação das pessoas, pois Jesus falou que assim agiriam. E nós queremos, assim como Paulo, continuar a fazer o máximo para dar-nos nosso melhor na pregação. Queremos agradecer ao irmão Pedro Lende pela forma como nos dirigiu muito bem este estudo bíblico de congregação e também pela boa leitura apresentada pelo irmão Walter. Realmente a reunião de hoje, queridos irmãos, foi muito interessante. Destacou a importância de tomarmos boas decisões. Vimos aí 3 perguntas que todos nós precisamos nos fazer para termos certeza que estamos a tomar uma boa decisão. Também vimos aí como é que os tolos são disciplinados na sua própria tolice. E agora, na parte final do estudo do livro, vimos então como é que Paulo manteve-se focado na pregação ao chegar à cidade de Roma. Ele não se deixou distrair pelaquilo que lhe podia esperar, mas continuou focado em pregar as boas novas. A próxima reunião, queridos irmãos, Vida e Ministério, também será muito interessante. Vamos falar sobre o casamento. Como ter paz no casamento. Vamos aprender dicas muito importantes enquanto casados para podermos ter paz no casamento. Então, será igualmente uma reunião interessante. E vamos ver os bons resultados que Paulo teve por manter-se focado na pregação na cidade de Roma. Por isso, queremos agradecer a participação de todos os irmãos nesta reunião de hoje, que participaram direto ou indiretamente, os irmãos do áudio e vídeo, os irmãos com os micros, os irmãos estão como indicadores, quer no auditório, quer no estacionamento, bem como os irmãos estão a apoiar-nos ali na gestão das casas de banho. No entanto, queridos irmãos, queremos fazer ainda alguns anúncios, alguns lembretes à congregação. Queremos lembrar os irmãos que começou hoje, então, a oportunidade de podermos fazer a nossa petição para a campanha especial de pregação em português. E falamos que esta campanha especial está a ser organizada para o idioma em português nas cidades do Cuito, Bailundo, Caala, Huambo, Cacuzi e Malange. Então, todos nós somos incentivados a aproveitar essa oportunidade para fazer a nossa petição. Não é? E lembramos que a recomendação foi fazer as petições online na nossa conta do JWAB. E estas petições estarão disponíveis de hoje, 2 de junho, até ao dia 29 de junho. Entanto, irmãos, estamos a agradecer a todos por esta rica reunião, e foi excelente,
E para terminarmos mesmo, não queremos deixar então de entoar um cântico de louvor a Jeová para terminarmos da melhor maneira esta reunião. E o cântico final para esta nossa reunião é o cântico número 68. E o cântico número 68 tem o tema Plantando a Semente do Reino. E no final, queremos convidar o irmão Márcio Massacre para nos levar em oração.